Feita essa apresentação inicial, eu gostaria de organizar minha apresentação da seguinte forma. Pretendo abordar quatro assuntos. Primeiro seria a inserção internacional, o que é essa inserção internacional, como se dá a inserção internacional do Brasil. Eu pretendo falar sobre o tratamento multilateral da cultura, como esse assunto é tratado nos fóruns internacionais, e pretendo falar também de economia da cultura e como se dá a inserção por meio da economia da cultura. Então vamos para o primeiro tópico, que é inserção internacional. Esse é um curso de gestão cultural e, para tratar, do meu ponto de vista, de perspectiva internacional da gestão cultural, implica forçosamente em falar de inserção internacional. Isso porque somente há uma dimensão internacional da gestão da cultura porque existe um processo de inserção numa ordem global de atores que estão envolvidos com a gestão da cultura. Isso parece um pouco tautológico, uma coisa meio truísta que eu estou dizendo, mas esconde nessa frase alguns conceitos importantes. Eu vou repetir. Somente há uma dimensão internacional da gestão da cultura porque há um processo de inserção na ordem global de atores envolvidos na gestão da cultura. Então aqui a gente fala de inserção, de ordem global e de atores. Que inserção é essa? Que ordem global é essa? E que atores são esses? Qual é a principal característica da ordem global do mundo de hoje? Alguém arriscaria dizer qual que é a principal característica hoje da ordem internacional? Não vou colocar vocês na linha de frente. A principal característica do mundo de hoje, da ordem global atual, é a ascensão da China. Não há outro fator hoje mais relevante que caracterize a ordem global do que a crescente ascensão e inserção da China na ordem global. A China dos anos de 1970 é uma China completamente diferente da China de hoje. A China inserida na ordem global dos anos 70 não era muito diferente do que é a inserção hoje da Coreia do Norte. Era um país completamente fechado e um país que não se relacionava com seus vizinhos. E é claro que a inserção da China vai variar ao longo do tempo e do espaço, e a principal característica da inserção da China é essa transição da economia chinesa para uma economia capitalista. É muito recorrente dizer que a China é um capitalismo de Estado e que tem uma forte presença do Estado, mas fato é, e se algum de vocês já estiveram na China, certamente tiveram a oportunidade de ver que há cada vez mais uma crescente presença do setor privado na China. Então, o próprio papel do Estado tem mudado radicalmente na China nos últimos anos. Falando de cultura, eu vou citar uma frase do embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Falar em diplomacia cultural no mundo, você fala de 3 países. Essa é uma frase do embaixador Roberto Jaguaribe. Esses 3 países são Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos. Não há no mundo um país que tenha a força de inserção da sua cultura como os Estados Unidos. Não há país no mundo. E a despeito desse declínio relativo da inserção americana no mundo, a despeito da ascensão de novos atores, a despeito da crescente ascensão da China, os Estados Unidos ainda são o principal player quando se trata de aspectos culturais da ascensão de um país. Em todos os aspectos, é música americana, é cinema norte-americano, é moda americana, é comida americana, é arquitetura americana, é mídia americana, toda a indústria de entretenimento é comandada por agentes dos Estados Unidos e são agentes, na sua vasta maioria, agentes privados.
só um parênteses, a Unesco ela tem 5 funções. Ela tem a função de ser um laboratório de ideias, isso está na Constituição da Unesco. Ser um laboratório de ideias, ou seja, ser um lugar para que novas ideias surjam. Ela tem uma função de ser standard setter. Standard setter significa estabelecer normas. Ela tem a função de determinar a agenda global na sua área de mandato. Quais são os temas que são definidos na agenda global, na área de educação, na área da ciência, na área da cultura. Ela é o locus de cooperação técnica e ela tem a função de capacitação e formação. Então, essas são as 5 funções. Em 52 tem, então, a primeira convenção, o primeiro tratado internacional na área global, com essa vocação global. Já tinha tido algumas iniciativas na Europa, em âmbito regional, acordos bilaterais na área da cultura, mas foi o primeiro tratado internacional a regular um assunto relativo à área da cultura, direito de autor, 52. Bom, aí há um certo hiato a partir dos anos 50, dos anos 60. Por que acontece nos anos 60? Como é que era a ordem global característica dos anos 60? Era a ordem global dos anos 60 foi caracterizada pela descolonização da África. Novos países passaram a integrar a ordem global, novos países passaram a reivindicar a sua presença no mundo, novos países passaram a querer ter os mesmos direitos e deveres das grandes potências, e das potências coloniais. E isso tem um reflexo na área da cultura. O principal reflexo da área da cultura deste momento da ordem global dos anos 60 é a reivindicação desses novos países, desses novos atores, de ter seus bens culturais que foram retirados dos seus países pelas potências ocupantes, que esses bens culturais fossem retornados nos seus países de origem. E isso abre um grande debate sobre o tráfico ilícito de bens culturais, o retorno de bens culturais ao seu país de origem. E a Unesco, e é claro que esses países, à medida que eles entram na ordem global, passam a integrar essas organizações internacionais, na Unesco eles passam a reivindicar o retorno dos seus bens culturais. Em 1968, o Conselho Executivo aprova o mandato negociador, que foi, por 2 votos de diferença, o Conselho Executivo da Unesco aprova o mandato negociador de uma convenção para tratar de tráfico de bens culturais. Foram 2 anos de negociação até chegar em 1970, quando a Conferência Geral adotou, também por voto, e foi uma votação que diversos países votaram contra, vários se abstiveram, mas em 1970 a Conferência Geral da Unesco adotou a Conferência para a Prevenção da Exportação e Importação Ilícita de Bens Culturais, conhecida como a Convenção sobre o Tráfico Ilícito de Bens Culturais, a Convenção de 70. É a primeira vez que se tem uma iniciativa de regular a compra, a venda de bens culturais e a proteção de bens culturais em certos estados, ou seja, preservando o direito de certos países de usufruírem do seu patrimônio cultural. Isso marca, vocês podem ver que é uma mudança completamente, é uma grande mudança em relação àquela ideia de regulação de direito de autor. Agora a gente está tratando de algo coercitivo, se proíba o tráfico ilícito de bens culturais. Essa convenção, ela é cheia de falhas, ela é fraquíssima, aliás, a Convenção de 70, porque ela não trata de nenhum caso anterior a 1970, ela não tem os mecanismos fortes de retorno de bens culturais, mas é uma primeira iniciativa e ela tem o seu mérito de ser a primeira iniciativa para tratar de bens culturais. É uma mudança em relação àquela perspectiva de direito de autor para uma perspectiva de patrimônio. E é essa agenda que vai dominar a pauta internacional da cultura até os anos 2000. É a agenda do patrimônio. E aí há uma preocupação clara de que o meio ambiente precisa ser protegido, é o embrião da ideia de desenvolvimento sustentável, de que os recursos naturais precisam ser preservados para gerações futuras,
Então, ali em 72. E isso vai afetar também o tratamento da cultura, porque em 1972 a Unesco adota uma convenção para tratar do patrimônio, que é a mais famosa de todas, aliás, é a convenção que é o assunto que geralmente é mais ligado à imagem da Unesco, que é o patrimônio mundial, que é essa convenção que trata da proteção de bens culturais ou naturais para as gerações futuras. A Convenção de 1972, a Convenção do Patrimônio Mundial, ela é revolucionária. Ela trata de algo super questionado do ponto de vista jurídico, que é a humanidade, as gerações futuras como detentoras de direitos. Alguém com essas gerações futuras, gente que nem existe, tem direito? Como é que existe E ela estabelece um paradigma fundamental, que é o nosso patrimônio hoje, ele foi legado pelos nossos antepassados e ele também é um direito dos nossos descendentes. Patrimônio natural e cultural. Pela primeira vez você tem essa relação entre cultura e natureza. Num tratado internacional. Ou seja, norma, tem valor de lei. O Brasil internalizou a Convenção de 72 em 76. Nós tivemos nosso primeiro bem inscrito na lista do Patrimônio Mundial em 84, Ouro Preto. Então, em 2003, o patrimônio cultural e material é objeto de tratamento internacional e um tratado internacional da Unesco, protegendo, portanto, não mais bens tangíveis. O patrimônio mundial, quando você vai tombar um bem, ele tem a área delimitada, uma zona de amortecimento, uma zona envoltória, que chama de buffer zone. Agora a gente está falando de um patrimônio que você não tem como delimitar a área. Esse patrimônio ele só existe onde? Ele existe na consciência das pessoas, na consciência dos detentores. E até hoje os debates dentro do Comitê do Patrimônio Material são debates, às vezes, bem pouco diplomáticos entre países que, justamente por essa dificuldade de se determinar como um determinado bem imaterial pode ser protegido, na verdade salvaguardado, para usar o jargão correto. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo de debates pouco diplomáticos. Um determinado país apresenta uma tradição, que é uma tradição que ele considera parte do seu patrimônio cultural e material. Caso o Azerbaijão apresentou uma candidatura de uma tradição que eles consideram parte do seu patrimônio cultural e material, e o Irã questionou, dizendo, não, isso não é do Azerbaijão, isso é iraniano. Isso em nenhum momento, daí foram os iranianos do passado que emigraram para o território de hoje, Azerbaijão, e disseminam essa prática, a prática do Nowruz, que é o ano novo daquela iraniana. Ou então no caso do Japão, que tem várias práticas que eles consideram parte do seu patrimônio cultural e material e que tem poucas variações de uma região a outra. A Coreia do Sul questionou, mas peraí, Japão, você não pode chamar tal coisa de A e tal coisa de B, se é a mesma coisa, só muda o nome, então é a mesma coisa, mas para o japonês mudou a região, é completamente diferente. Então existe, ainda é um debate que está sendo amadurecido. O que aconteceu é que nos anos 60, mas sobretudo nos anos 70, uma nova organização foi criada, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a UNP, e essa organização, com sede em Genebra, estabeleceu as principais regras hoje de tratamento de patentes, direitos de autor, e por conta da criação da OMP, aquela convenção de 52 lá da Unesco, ela foi ficando desatualizada, até que em 2010 os Estados partes dessa convenção decidiram, vamos botar essa convenção para dormir,
vamos tratar de direito de autor lá na OMP, lá na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, lá em Genebra, porque hoje aquilo que foi tratado e regulado em 52 não reflete mais o estado da arte e as regras de proteção de direito de autor, aquela convenção do tratado de patente, mas todos esses aspectos de proteção da propriedade intelectual já estão lá em Genebra. Então vamos colocar essa convenção para dormir. Se vocês entrarem no site da Unesco, é até difícil encontrar informação sobre a Convenção de Copyright, porque ela foi literalmente posta para dormir. E eu falo isso porque, a partir dos anos 70, 80, mas sobretudo, mais recentemente, a partir dos anos 2000, você começa a ter novos atores. A Unesco ela foi fundamental por ter sido a primeira a primeira tratada de cultura no âmbito global. Né? Todos os países. Você sabia que a Unesco é maior que a ONU? A Unesco tem 190... bom, os Estados Unidos vai sair e vai mudar. Mas a Unesco tem 195 estados-partes. A ONU tem 193. A Unesco é a organização internacional com maior membresia. Tem maior número de estados-partes. A Palestina é estado-parte da Unesco. Aliás, foi admitido em 2001, motivo pelo qual hoje os Estados Unidos estão saindo da Unesco. A Unesco, então, foi fundamental, mas novos atores foram aparecendo. A OMP foi um ator importante, que passou a regular a área de propriedade intelectual, então esse assunto morreu na Unesco. Mas novos atores começaram a surgir e hoje há uma verdadeira proliferação de fóruns internacionais que lidam com a cultura. E já virou lugar comum de qualquer foro internacional, de qualquer mecanismo de integração, de ter o assunto de cultura na pauta. Então, isso é bastante interessante porque, em grande medida, foi devido à atuação da Unesco ao longo de todos esses anos. Porque os assuntos que hoje são tratados em outros fóruns são assuntos que, pela primeira vez, haviam sido tratados na Unesco. Então você tem hoje novos atores internacionais tratando de patrimônio, e hoje eles só fazem isso porque lá atrás você teve, em 72, uma convenção do patrimônio mundial. A principal pauta do Ministério da Cultura é a economia da cultura. O atual ministro, e só no governo Temer já foram 3, grande instabilidade institucional, mas este ministro, quando ele tomou posse, ele disse, o Sérgio Saleitão, a cultura ela não pode ser vista só como simbólica. A cultura ela é importante fator de geração de emprego, de geração de renda. Ele soltou no seu discurso de posse um dado que é um dado questionado, que depende da metodologia. A gente não tem uma metodologia clara, não tem uma metodologia do IBGE que diz a economia da cultura é responsável por tantos por cento do PIB, não tem. Mas a Fijan tem um estudo que diz que a economia criativa brasileira é responsável por 2,64% do PIB brasileiro, com 239 mil empresas, com 851 mil profissionais. 1,8% da força de trabalho brasileira está empregada em setores relacionados à cultura, que mostra que um grande setor, e um setor que não passou pela crise. O Brasil deixou de crescer durante 2 anos, passando por a pior crise da nossa história, segundo alguns, mas o fato é que os setores da economia criativa não passaram por crise. Eles cresceram menos, mas eles continuaram crescendo. Que mostra um grande potencial de negócios na área da cultura no Brasil.